Olá, paz seja com vocês. Vamos para a nossa última aula sobre o Pentecostes. Agora, então, dando prosseguimento, a igreja chegou até nós, somos igreja, pelo menos eu creio que boa parte dos que estão assistindo fazem parte desse corpo de Cristo, que, como seria isso? Somos aqueles que aceitamos o plano de salvação, recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, aceitamos, então, o plano de Deus. Só para poder entender, igreja é o quê? O que é igreja? Como eu faço parte da igreja, eu me torno membro de um grupo, membro de uma denominação? Não, igreja foi inaugurada por Jesus, né? Dizem no estudo grego que é os chamados para fora, então nós somos chamados para fora do mundo, fazemos parte de um grupo seleto aí. Em João 1,12 ele diz aqueles que o receberam Jesus, eles foram feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Em Romanos capítulo 10, versículo 10, aqueles que confessarem com sua boca e creem no seu coração, serão salvos. Então nós somos salvos do mundo, salvos dessa perdição, salvos de uma eternidade sem Deus. O que nós compreendemos é que todos nós temos um espírito habitando em nós, ou poderíamos dizer de outra forma, eu sou um espírito que possui uma alma e habito num corpo. Então esse meu espírito vai passar a eternidade em um determinado lugar, e Deus está oferecendo para nós vivermos com Ele, e para nós podermos passar a eternidade junto ao nosso Pai, junto a Jesus, nós precisamos aceitar o plano que Ele elaborou para salvar toda a humanidade. Todos nós estávamos perdidos, todos nós somos pecadores, porque nós herdamos isso, desde que Adão pecou, nós herdamos isso. Se fôssemos trazer para a nossa forma de falar, de entender, agora nós temos o nosso programa, está corrompido, nós temos um software estragado, e é muito mais fácil a gente fazer as coisas erradas que as coisas certas, e isso a Bíblia chama de pecado. Quando a gente vê, a gente já mentiu, quando a gente já percebeu, a gente já fez alguma coisa errada, a gente já pecou em pensamento, já pensou em falar algo para alguém, às vezes a gente até segura, outras vezes a gente fala, mas isso é pecado quando a gente percebe que há uma natureza em nós que muito mais errada do que correta. Então aí entendemos que somos pecadores, precisamos dessa salvação, e essa salvação passa pelo Espírito Santo, que é a pessoa de quem nós estamos mais falando agora nessas nossas aulas. O Espírito Santo, a terceira pessoa, que desceu no dia de Pentecostes, ele tem um papel, antes de nós conhecermos Jesus, ele tem um papel de trabalhar na nossa vida e nos mostrar que somos pecadores, e nos mostrar que estamos em condição de perdição, que se nós continuarmos nesse caminho, nós vamos acabar nos perdendo eternamente. Ele quer convencer-nos do nosso pecado, para que a gente entenda que Jesus é a salvação, perdão. Como alguém uma vez comentou uma vez, a respeito do Antigo Testamento e do Novo, falando que a lei nos mostra o nosso pecado. Quando a gente olha e vê assim, não matarás, e pensa, puxa, eu já pensei em matar alguém de tanta raiva que eu fiquei. Não adulterarás, quando tu pensa que tu já fez isso em pensamento. Então a lei, ela mostra para nós como um espelho. É como você trabalhar em alguma coisa, como um mecânico que trabalha debaixo de um carro, se suja todo, se engraxa todo e não se liga, não presta atenção. Quando ele vê no espelho, mas estou todo sujo, um cabelo encheu de troço, a cara está toda lambuzada. Então a lei mostra a nossa condição de pecado. E o Espírito Santo que mostra a lei para nós e mostra, você está perdido, você está mentindo, você está adulterando, você está roubando de alguma forma, sendo desonesto. Então ele está convencendo-nos que nós precisamos de um Salvador. Até quando nós evangelizamos, isso é uma forma diferente de abordar. Dizer para as pessoas que elas estão perdidas, que se a Bíblia fala não matará, se você matou, a Bíblia fala não mentir, e você mentiu uma única vez que seja, você é mentiroso. Se você é mentiroso, você automaticamente está condenado. E para nós fugirmos disso, a gente precisa vir a Cristo e aceitar o Evangelho. Então o Espírito Santo nos convence já no início para que nós sejamos salvos. A partir desse momento, o Espírito Santo tem um papel diferente. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso conselheiro. Às vezes a gente está precisando muito de uma orientação, a gente vai orar, a gente vai buscar de Deus, e pode surgir a partir dessa oração aí uma orientação do Senhor, quanto ao nosso problema, quanto a essa situação que a gente está vivendo. Então esse Espírito Santo, o Espírito Santo, a terceira pessoa, ele é Deus, ele é uma pessoa, ele não é uma força. É muito importante a gente diferenciar isso. A palavra compara ele com
fogo, compara ele com água. Tem várias comparações porque a nossa capacidade de entender o Espírito Santo é muito limitada. Como pode ser uma pessoa e ao mesmo tempo pode estar dentro de cada cristão no mundo inteiro? Mas a capacidade de Deus é tão superior à nossa que nós não temos como compreendê-lo, né? Se nós pudéssemos compreendê-lo, colocá-lo dentro de um laboratório, analisá-lo, ele não seria Deus, ele é infinito, né? E nossa capacidade é completamente limitada. A palavra fala no Novo Testamento que ele pode ser entristecido. Ele diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Então, se ele fosse uma força, se ele fosse um poder, ele não poderia ser entristecido. Então, o Espírito Santo pode ser entristecido. Inclusive, Davi experimentou isso, ele tinha pecado, muito provavelmente o pecado com Batseba, quando ele adultera, e ele acaba depois mandando assassinar o ex-marido dela, o Urias, e ele fica muito triste, ele se arrepende de verdade, e ele clama a Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo, porque ele havia entristecido o Espírito de Deus. Então, nós temos que ter um santo temor a esse respeito, não é que a gente possa viver sem pecado, é impossível viver aqui nessa vida sem pecado, mas no momento que nós recebemos a voz do Espírito Santo no nosso coração, dizendo que nós devemos nos arrepender, que a gente fez algo que entristeceu o coração dele, nós devemos então voltar ao joelho, ou mesmo onde quer que a gente esteja, a gente possa fazer essa oração, pedindo perdão, para que o Senhor não se afaste de nós, para que o Espírito Santo não se afaste de nós. Então, a terceira pessoa da Trindade já agia no Antigo Testamento, mas como eu comentei na primeira aula, o Espírito Santo agia mais pontualmente, assim como apareceu nos reis. O Espírito Santo tomou a vida de Saul, bem no início do rei Saul, e a gente via isso acontecendo muitas vezes, mas pontualmente num profeta, num sumo sacerdote, num rei, em pessoas que tinham papéis aí importantes, imprescindíveis. E agora, quando ele veio sobre a igreja, nós temos o privilégio, todos nós, pessoas comuns, que trabalham no dia a dia em atividades comuns, não somos aqueles que trabalham de tempo integral na obra de Deus, mesmo assim podemos ser cheios do Espírito Santo, ser instrumentos do Espírito Santo. Eu estava há pouco tempo ouvindo algumas palavras do pastor Luciano Subirá, que é alguém que a gente também tem um certo apreço, né? Um mestre que conhece muito da palavra, e ele estava falando sobre esse assunto que me chamou muita atenção. Nós temos, no capítulo 12 de 1 Coríntios, nós temos uma lista de dons em que o Espírito Santo age através de nós. Veja, eu tenho um dom de línguas, eu falo em línguas estranhas, mas isso não é algo que eu possa falar a qualquer momento, na hora que eu quiser, a meu bel prazer. É como se fosse um dom que eu recebi para ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar pessoas. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 12, eu vou ler essa lista aqui rapidamente, para que a gente entenda aqui esses dons, né, dons espirituais, dons que o Espírito Santo derrama sobre cada um de nós. Veja, essa lista está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Aqui diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro é dada a palavra de conhecimento, a outro fé, e pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Então, ver se eu consigo dar só uma clareada aqui, não é uma coisa, nós não temos tempo para fazer algo muito profundo. Então, você pode receber esse dom de palavra de sabedoria e situações ocorrerem não só na tua vida, mas na vida de algum irmão, na vida de alguém da igreja, de alguma ovelha, de algum discípulo. Você ter aí uma palavra de sabedoria que dá aí para ele uma saída, uma solução para algo que só pode ter vindo do próprio Deus, essa solução. Uma palavra de conhecimento, de repente você está orando por alguém e o Espírito Santo sopra aí na tua mente, aí, ora por uma situação de adultério, ora por alguma situação aí de falta de perdão, de mágoa, e de repente você fala sobre isso, a pessoa pode até arregalar os olhos ali, dizendo, como é que tu sabe disso, eu não te contei. Então, uma palavra de conhecimento que Deus pode dar aí, o Espírito Santo pode dar,
e pode te usar nesse dom. Depois vemos uma fé. Não é a fé para a salvação. Nós vemos em Efésios 2,8, diz assim que a fé é dom de Deus. Essa fé é aquela que dá justamente aquela possibilidade de você crer em Jesus, de você ser salvo. Essa fé aqui é uma fé sobrenatural, uma fé que pode, de repente, fazer algo aí, que Deus pode fazer algo bem maior através de você. Aqui fala dons de curar. Eu creio e eu tenho buscado de Deus, tenho clamado a Deus, pedido por esse dom de curar. Porque mesmo numa congregação como a nossa, em que há muitos dons, muitas pessoas, muitos pastores, nós vemos pessoas que muitas vezes estão vindo na igreja aí que são paralíticos, são pessoas cegas, tem pessoas com problemas de audição, e nós não temos praticamente visto, ou são muito poucas as manifestações de cura. Então eu tenho orado a Deus pedindo esse dom aqui, porque me incomoda, me inquieta, me entristece ver pessoas que estão em Jesus, que conhecem a palavra e têm essas enfermidades. Aqui você vê discernimento de espíritos, vê variedade de línguas. Então, assim como nós vimos ali no Atos 2, no dia de Pentecostes, eles falaram em línguas estranhas e essas pessoas falaram línguas comuns, línguas humanas, e evangelizaram através dessas línguas. Eu já ouvi falar de situação assim, em que até foi o pastor Luciano Subirá que comentou sobre isso, que alguém estava ali que era um judeu, acredito um praticante do judaísmo, que também era lá daquela região, e aí um irmão orou em línguas, e de repente estava falando numa língua que o cara conhecia da infância dele, do lugar dele, e ele ficou impactado com aquilo. Foi um dom de variedade de línguas que foi usado ali por Deus para falar a língua judaica do cara, que ele não ouvia ninguém falar há muito tempo, porque é uma língua que além de tudo tinha um sotaque, vamos assim, local, coisa parecida. Então é realmente algo sobrenatural. E depois, também, como temos a variedade de línguas, pode acontecer, como eu já vi acontecer mais de uma vez, dentro de uma igreja, alguém se levanta no meio do culto, de repente até interrompe um pregador ou coisa parecida, e fala numa determinada língua que ninguém entende, e pode ela mesma interpretar, ou uma terceira pessoa se levanta e interpreta aquilo que está sendo dito. Então está aqui, são 9 os dons, dons de poder, aqui, dons do Espírito Santo sobre a pessoa. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como Ele quer. Então aí é algo que é o Espírito Santo quem decide. Tem algo que eu gostaria de destacar ainda nesse capítulo 12, que fala, ainda, ele continua falando aqui sobre dom, sobre o corpo, que o corpo não é apenas um membro, mas vários membros, que cada membro tem aí um dom diferente, porque nós nos encaixamos aí uns nos outros e com isso a igreja é um corpo. Jesus chama a igreja de corpo, chama de noiva, mas aí ele continua no texto aqui falando que a mão não pode dizer para o pé não precisa de ti, que o olho não pode dizer para a orelha não precisa de ti, porque o corpo precisa de todos os membros para funcionar bem. E eu quero destacar aqui o último versículo desse capítulo 12 de 1 Coríntios, que diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Como assim os melhores? Quais são os melhores? Nessa lista que eu li, algum deles te chamou mais atenção? Talvez esse seja o melhor para você. Você deve buscar esse dom como sendo o melhor. Quem sabe até o Espírito Santo esteja trazendo isso ao teu coração para que você se engaje aí nessa busca. Como comentei numa outra dessas aulas, o Espírito Santo, ali no livro de Ezequiel, fala de um rio que ele é bem raso no início e que ele vai se aprofundando. Ali a gente pode entender que poderia ser alguma coisa como no passar dos anos, mas também pode ser uma coisa que vai depender da caminhada de cada um. Você conhece Jesus através do Espírito Santo e logo no início você tem ali uma pequena correnteza que te refresca, que te alegra, que te deixa realmente aí feliz, mas que é só o início, é só a primeira caminhada. E você pode então buscar o Espírito Santo e se aprofundar cada vez mais, até que ele seja uma correnteza que esteja levando você para onde ele quer levar, para onde ele quer conduzir, para situações onde ele quer conduzir. Seja sensível à voz do Espírito Santo, à ordem do Espírito Santo, ao desejo que ele tem para a tua vida, e busque com dedicação, como a outra tradução fala, busque com zelo os melhores dons. Então dessa lista você pode ter 1, 2, 3, quem sabe até vários. Eu gostaria de destacar alguma coisa também que eu aprendi que é muito importante,
No capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, nós temos uma outra lista que é bem diferente dessas, que aponta para uma outra direção, mas que ela se encaixa de alguma maneira. Em Gálatas 5, 22, nós lemos sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, outras traduções falam benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tem até uma tradução que entre uma das características fala de delicadeza, o que para nós homens, machões aqui do sul, parece meio estranho. E pai, eu não quero esse negócio de delicadeza aí. Mas tem a ver com a maneira como nós tratamos as pessoas. Eu até creio que o Espírito Santo está trabalhando, está tendo trabalho comigo aí, né? Mas estamos sendo trabalhados todos, e o Espírito Santo está talhando em nós aí este fruto. Veja que interessante que nós temos 9 características, assim como temos 9 dons, nós temos 9 características, mas fala que é apenas um único fruto. É como se nós imaginássemos em uma laranja com 9 gomos, ou quem sabe uma romã com aqueles gominhos pequenininhos, são 9 aqui. Então, as características que o Espírito Santo produz em nós. Vou repetir: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Como assim? Você já viu algum lugar assim, proibido amar? Nesse lugar é proibido ser amável. Não, você não vai encontrar nenhuma lei que diga algo contra essas coisas. Pelo contrário, elas são alguma coisa que Deus coloca como sendo unanimidade. Para toda a humanidade isso é unânime. Nós sabemos que uma pessoa paciente é uma pessoa boa. É uma pessoa que nós gostaríamos de ser parecido com ela. E aqui então nós vemos algo que também eu aprendi escutando alguma coisa do pastor Luciano, ele comparou com o candelabro do Antigo Testamento. Ele fala do candelabro, lá nós vemos que tem 7 lâmpadas. Você imagina aquele objeto bonito que a gente vê às vezes enfeitando alguma prateleira aí, são 6 braços laterais que tem o braço central. Então ele fala que, comparando lá, esse candelabro foi construído lá por Moisés, pelo Bezalel e o Aholiabe, que são dois artesãos que Deus levantou ali, encheu eles do Espírito Santo e de capacidade de trabalhar em ouro, e eles fizeram esse candelabro que devia ser muito lindo, e eles tinham ali então 9 frutos de cada lado. Cada um daqueles 3 braços tinha 3 frutos. Então você vê ali, e eu achei bem interessante comparando isso. Então, para equilibrar, havia ali de um lado 9, poderíamos comparar então os 9 dons de um lado, e nós vemos para equilibrar as 9 características do fruto do Espírito do outro lado. Veja bem, nós podemos pensar assim: há determinadas igrejas que enfatizam muito os dons do Espírito Santo. E aí ali muito barulho, vamos dizer assim, muita gente falando em profecia. Então vemos muito uma ênfase muito grande nessa coisa de dons. Fulano tem dom de operar milagres, dom de fé, e outro fulano tem profecia, e uma ênfase exagerada desse lado. Por outro lado, nós podemos ter uma ênfase somente no outro lado, no sentido do fruto do Espírito, que fala de caráter. E é algo muito importante que nós precisamos buscar. Porque nós não podemos aceitar que a gente mesmo, ou que algum cristão, seja alguém que está na igreja, de repente na igreja há muitos anos, que possa de repente ter até uma função na igreja, e ele sendo mau caráter, ele tendo nome sujo no SPC, no Serasa, ou ele seja realmente um mentiroso, ou um adúltero. Então é muito importante a gente enfatizar isso, o caráter, a transformação na vida, a transformação integral da pessoa, para que ela seja alguém confiável e alguém realmente que inspire os outros irmãos que estão ao redor. Alguém que seja um pequeno Cristo, como a palavra cristão, da onde a palavra cristão veio. Pequenos Cristos aí agindo como sendo Jesus. Então eu quero destacar, chamar atenção para isso. Então, não uma ênfase só de um lado, só de outro, ou vice-versa, mas uma ênfase completa aí. Falando como o pastor Eibe falava sobre as 2 asas. Ele falava que a célula era uma asa e o culto principal na igreja, no templo, na nave, era a outra asa. Então, qual é a asa que é mais importante? Se não tiver uma das duas, não dá para voar. Então, da mesma forma, enfatizando aí os 9 dons do Espírito Santo que nós precisamos buscar e as 9 características do fruto do Espírito que o Espírito Santo precisa
fazer em nós. Nós vemos em Filipenses 1,6 que aquele que começou boa obra em nós vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, essa obra é uma obra que depende da interação nossa com o Espírito Santo. Nós estamos permitindo, nosso papel é permitir que Deus haja em nós e vá transformando-nos. Em Romanos 12 fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos para a renovação do vosso entendimento. Isso é algo em que eu estou cooperando. Como é que eu faço? Como é que eu faço então para não me conformar com o mundo? Bom, vamos do início. Conformar significa entrar na forma, é ficar parecido com o mundo. Então eu não devo me tornar parecido com o que eles pensam, como eles agem, não tomar a forma, não ficar parecido com eles, mas transformar-me pela renovação do meu entendimento. Como é que eu faço isso? Buscando a palavra de Deus. Enquanto eu estou buscando conhecimento, buscando a revelação do Senhor na minha vida, pela palavra, o que acontece? Acontece que ele vai lavando a minha forma de pensar, ele vai mudando a minha forma de enxergar as coisas. E isso vai acontecendo também, então, essa transformação de caráter. Antes eu roubava, eu vejo pela palavra, puxa vida, roubar é errado. E Deus começa a me inquietar com isso, começa a transformar-me. Então, o que eu devo é me conformar com a imagem de Jesus. É como se eu pudesse imaginar que Deus fez a forma perfeita, essa forma perfeita é o seu próprio Filho, Jesus. E Ele quer nos tornar parecidos. Nós não vamos ter o caráter, a personalidade exatamente igual, a nossa personalidade são diferentes das nossas personalidades. Cada um de nós somos únicos e Deus faz isso, mas nós todos seremos perfeitos como é perfeito Jesus. Então a palavra de Deus, quando eu leio a palavra, eu estou também me deixando transformar. É como eu estar colocando água limpa num copo, tem um copo de água suja, e eu estou colocando água limpa, até que toda a água dentro desse copo está completamente cristalina e limpa. E assim é a minha forma de pensar. Eu devo ser então participante, devo ser cooperador do Espírito Santo, que está trabalhando ali no livro do Atmani, um livro bem antigo que fala de temperamentos, fala de quebrantamento do Espírito. Ele fala de alguém fazendo uma escultura, como Michelangelo, ela pega uma pedra bruta, está ali com uma pequena talhadeira, com um formão e com um martelinho, batendo e tirando aquilo que deveria sair para que aquela figura fique perfeita conforme ele havia imaginado. Assim Deus, ele já tem um propósito, ele já tem um planejamento prévio e ele sabe onde quer chegar nas nossas vidas. E ele está trabalhando ali, às vezes com uma marteladinha, mas o livro esse do Atmani fala que às vezes Deus usa uma marreta, e sempre é um martelinho. Às vezes dá muito difícil e é uma aprovação maior, vem para nos trabalhar, para nos quebrantar, para que o Espírito Santo possa trabalhar em nós e nós possamos ser usados como canal para trabalhar na vida de outras pessoas. Então eu gostaria de destacar, para terminar a nossa ideia aqui, a nossa aula, é falar sobre o que nós esperamos. Nós precisamos esperar e precisamos buscar essa renovação e esse poder que vem do alto, para que nós possamos deixar de ter essa vida pacata, essa vida parada, essa vida nessa mesmice, porque a gente vai aos poucos ficando conformado, ficando abatido e morno. E o que a palavra diz em Apocalipse é que nós devemos ser frios ou quentes, porque se nós formos mornos, Deus vai nos vomitar de sua boca. Então é algo que causa nojo em Deus, uma vida de um cristão morno. E nós devemos buscar então constantemente esse avivamento. E o que esse avivamento pode produzir na igreja, ou deve produzir na igreja? Deve produzir, o ID deve ser completado. Eu quero terminar essa lição, essa última aula sobre esse assunto, falando disso. Que o que nós temos visto é que nascem, crescem e morrem mais pessoas que nós conseguimos alcançar. O ritmo de que a igreja evangeliza, o ritmo que a igreja cresce, ele é bem menor do que o ritmo que a humanidade se multiplica, do que as pessoas precisam ouvir o evangelho. Então há muitos países ainda que não viram, há poucos missionários em países difíceis. A gente tem aí a missão Adore que nós apoiamos, vários irmãos apoiam financeiramente. Nós temos, volta e meia, a gente fica sabendo sobre a Portas Abertas, que trabalha com a igreja perseguida. Então, mas assim, além deles, tem a Operação Mobilização, que tinha o navio Logos, tem a CFAN, Christ for All Nation, que é uma corporação onde havia o pastor Reinhard Bonk, que esteve pregando aqui em Porto Alegre. Há muitas entidades aí evangelizando, fazendo missões, que precisam de nossa contribuição financeira.
mas também precisamos nos disponibilizar para sermos esses missionários que podem também estar pregando em outras nações. E o que eu creio que pode acontecer? Temos visto, deixa eu começar esse raciocínio dessa forma. Temos visto as trevas tomando densamente a face da terra, vemos a igreja sendo perseguida até mesmo nos Estados Unidos, país onde era muito aberto. Aqui mesmo nós temos visto aí trevas tentando abafar a igreja, coisas chegando aos ouvidos dos nossos filhos através da internet, através da escola, trevas ficando densas sobre nós. E então vemos um mundo ficando aparentemente cada vez pior, e parece que o governo do anticristo está próximo de se concretizar, mas quando a gente vê a igreja, nós vemos a igreja apática, muitas vezes desanimada e fazendo muito pouco pelo reino. Então eu creio e que devemos buscar esse avivamento para que, quando Deus quiser fazer algo, o que pode acontecer? O que de mais maravilhoso pode acontecer? Se o Espírito Santo tomar a sua igreja em poucos dias, toda a tarefa de evangelização no mundo inteiro pode ser terminada em poucos dias ou em poucos meses, no máximo. Basta que o Espírito Santo tome cada um de nós, e cada um de nós fale para 3 ou 4 pessoas do Evangelho que venham se converter. Essa unção do Espírito Santo trabalhando na vida dos ímpios, dos que ainda não creem, e ao mesmo tempo trabalhando na vida de nós cristãos, e nos levando a outras nações, nos levando a outros lugares, isso acontecendo no mundo todo, instantaneamente, a igreja pode completar a obra do ID. O ID, Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, para que quando acontecesse isso, ele pudesse voltar para nos levar para habitar com ele. Nós desejamos muito que o arrebatamento aconteça, mas para que isso aconteça, a tarefa da pregação do Evangelho precisa ser terminada. Então nós precisamos buscar com ênfase, com desespero mesmo, que o Senhor complete isso, que Ele faça esse grande avivar no nosso meio, como aconteceu em pequenos lugares, em poucas pessoas envolvidas. Mas eu creio que o avivamento dos últimos dias, isso que foi profetizado em Joel, derramar do Espírito de Deus sobre toda a carne, sobre toda a igreja ao mesmo tempo, um grande mover, sacudindo toda a igreja, levando-nos a sair dessa inércia, levando-nos a parar de buscar as coisas materiais. Irmãos, essas coisas aqui, carro, casa e bens, essas tralhas todas vão ficar tudo aqui, e nós precisamos buscar com desespero de alma o Espírito Santo, a obra de Deus em nossas vidas, e através de nós a obra do Senhor vai ser completada. Então nós vamos poder habitar com o Senhor assim que Ele vier buscar a sua igreja. O desejo do meu coração estar incentivando você que está assistindo essa aula, esse vídeo, para que busque o Senhor intensamente, não só por você, mas pela igreja, não apenas pela igreja Seara, mas pela igreja de Jesus, para que a obra do Senhor seja completada. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, espero que vocês estejam sendo abençoados, assim como eu estou também. Amém? Um abraço no coração de cada um aí, e nos vemos na igreja.